Checkmate. Você sabe o que é o checkmate? Checkmate no xadrez é quando você consegue capturar o rei do seu adversário. Não importa para onde ele vai, não importa o que ele faça, o rei já está pego. É exatamente isso que Elon Musk, ou Elon Musk, fale como você quiser, fez com aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu não vou citar o nome. Então no vídeo de hoje nós vamos falar disso, nós vamos falar também como youtubers que apoiaram o voto nulo, como por exemplo o Nando Moura, tem culpa na situação atual que nós estamos vivendo no Brasil. Mas antes, verifique o seu gostinho, sua inscrição nesse canal, né? Então vamos lá, porque tem muita coisa acontecendo no país nesse momento. Durante a madrugada do dia 17 para o 18, Elon Musk soltou todas as decisões ilegais que iam contra a nossa Constituição, né? Como ele havia prometido, no dia 7, se não me engano, ele falou que ia soltar todas essas decisões legais para poder escancarar o estado ditatorial que nós vivemos no país. E aí no dia seguinte ele falou, eu não posso fazer isso agora porque eu tenho que garantir a segurança dos colaboradores do X que estão no Brasil. E quando ele conseguiu fazer isso, ele enviou para a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos todas as decisões ilegais que iam contra a nossa Constituição, né, como censura, perseguição. E eu vou citar aqui algumas para vocês. Então eu estou aqui com o meu X, ou Twitter, chame como você quiser, aberto. Então vamos jogar um pouco aqui, ó. Ele tá aqui. Médicos pela Liberdade. Meu amigo, essa ordem de afastamento excepcional de garantias individuais do monarca é talvez um dos pontos que melhor sintetiza o que é a verdadeira minuta do golpe, entre parênteses, que não foi do Bolsonaro. Então é o seguinte, ficam tentando aí acusar o cara, né, de fez a minuta do golpe, Felipe G. Martins escreveu a minuta do golpe. A câmera tá torta, mano. Aí, beleza. Felipe G. Martins escreveu a minuta do golpe, né? Esse é o discurso dele, do MBL, do Brigadeiro. Fazendo discurso de ódio aqui no telefone. Mas acontece o seguinte, Alexandre de Moraes quis privar o monarca de todas as suas liberdades individuais. Então veja que o que está escrito exatamente na decisão enviada ao X. Alexandre de Moraes enviou para o X a seguinte decisão que supostamente estava pautada na Constituição Federal de 1988. Então vamos ver aqui. Em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para práticas de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição de responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Ou seja, traduzindo o que foi dito aqui, monarca foi censurado porque atestou a censura no Brasil. É isso mesmo que nós estamos vendo. O monarca perdeu todas as suas redes sociais, perdeu o seu direito de existir, teve as suas contas confiscadas, teve que ir para os Estados Unidos para poder conseguir viver. Isso tudo porque ele falou que existe censura no Brasil. É uma contradição. Esse país é uma república de bananas absurda. É uma contradição absurda. Eu não consigo, assim, entender como que nada acontece. É muito triste ver o que está acontecendo no país. Eu tenho um grande respeito pelo Nando Moura, até porque tudo que eu sei de política hoje, não tudo não, eu diria 99% do que eu sei de política hoje, capacidade argumentativa, capacidade de debate, argumentos, tudo isso que eu sei é por conta do Nando, que eu assisto o canal dele já há um tempo. Mas o cara virou, assim, uma paródia de si mesmo, entendeu? Hoje ele faz tudo aquilo que ele jurava que não faria. Então, por exemplo, você tem aqui o Nando de 2000, se não me engano, 2016 a 2018, nesse período, falando o seguinte: que não tem mais nenhuma legitimidade para representar o nosso povo. Acabou. Ponto final. É a falência total da República Brasileira. Em um mundo ideal, o que deveria acontecer agora, imediatamente, é a dissolução imediata do PSDB, do PT, do PMDB e de todos esses outros partidos. O governo ali teria que retirar todas aquelas pessoas e colocar para investigação, né?
e assumiria uma junta militar. Isso em um panorama ideal, tá? Mas eu acho, cara, que isso teria que ser dissolvido. Não, mas se dissolver, vão falar, esse Bolsonaro é um ditador. Isso é um ditador imundo, né? Um ditador imundo. Eu acho que a Suprema Corte Federal deveria ser dissolvida. E agora nós temos o Nando Moura, em 2023, no debate do Inteligência Limitada, falando com o Paulo Cogos o seguinte. Deixa eu colocar aqui o volume no máximo. Isso mesmo. Você não deixaria isso acontecer? Não. E a minuta de golpe estava com quem? A minuta de golpe estava com quem? Porque eu sei quem escreveu essa merda. Quem foi? Que golpe, cara? O que você está falando? Quem escreveu a minuta? Mas que golpe que você está falando? Quem escreveu a minuta? Só não houve golpe? Só não houve um autogolpe de Jair Bolsonaro. E você sabe disso muito bem. Que diabo você está falando? Que vocabulário é esse? Porque ele não conseguiu a alta cúpula do exército. Você sabe, no dia seguinte isso aqui viraria lá na Venezuela. Você não é idiota, não. Se o PT tivesse algo assim, ou só cogitasse ter algo assim, você está dando de louco? Não, você não sabe a história. Você não sabe. Então é o seguinte, Nando Moura afirma que Bolsonaro tinha uma minuta de golpe, que queria dar o golpe na República. Isso depois dele afirmar que o Congresso deveria ser desfeito, PSDB, PT, tudo deveria ser desfeito, assumiu uma junta militar, falou ali no outro que deveria ser, que toda essa articulação deveria ser feita pelo Bolsonaro, e aí você tem o Nando aqui em abril de 2020 falando o seguinte. Quem mudou não fui eu não, foram vocês. Quando eu passei a apoiar o Jair Bolsonaro, foi depois de que os caras fizeram uma coisa terrível. Ele chegou em um aeroporto e começaram a humilhá-lo, não só jogar purpurina em cima dele, mas cuspir em cima dele, e ele ficou quieto. Naquele momento, dentro daquela injustiça absurda, eu falei, passo a apoiá-lo. Nós já vamos confrontar este vídeo aqui. Mas quem... Então é o seguinte, Nando Moura afirma que nunca mudou, né? O Nando Moura de 2016, ele criticava, por exemplo, a empresa que faz as urnas eletrônicas, porque segundo ele, as urnas eletrônicas podem ser facilmente fraudadas. E hoje ele está aqui afirmando que o Lula ganhou, que o Bolsonaro perdeu democraticamente para o Lula, né? E segundo ele, é por causa dos votos daqueles que ele traiu e assassinou, esfaqueou, todo aquele discurso já pré-moldado que a gente já conhece, né? Mas acontece que quando você apoia, e hoje ele, na verdade, hoje ele virou uma paródia de si mesmo, porque, veja bem, o presidente agora é o Lula, e o cara continua falando até hoje de Lava Toga, de Cássio Nunes Marques, André Mendonça, que fez um livro em homenagem a Dias Toffoli, Augusto Aras na PGR. O cara não cansa desse mesmo discurso, mesmo esses caras. O Jair Bolsonaro já está inelegível até 2030. Aí, quando acontece alguma coisa ruim, eu tenho vários fatos, nós temos vários fatos negativos sobre o governo aqui. 12 bilhões em lei, eu tô aqui com o Twitter aberto, 12 bilhões em lei Rouanet, 1 bilhão em viagens de Lula e Janja, 288 milhões em propaganda, menos 140 milhões da saúde, menos 419 milhões da defesa. O governo Lula corta verba de bolsas de estudo, educação básica e farmácia popular. Isso foi um corte de 4 bilhões de reais. Você aqui também. Brasil bate recorde de morte por dengue, são mais de 3 milhões de casos. Bolsonaro investiu mais de o dobro que Lula em campanhas contra a dengue. Lula mente e diz que 12,3 milhões de crianças morreram na faixa de Gaza. Dólar atingiu o maior patamar dos últimos 6 meses, 58 bilhões de rombo, feminicídio recorde, queimadas aumentaram 286%. Tudo isso está sendo feito durante o governo Lula e o cara fica falando de quem? Quem soltou o Lula? Né? Porque até hoje o cara fica nessa. Ele não cansa desse discurso. Quando acontece alguma coisa negativa, ele vira e fala, nós já sabíamos que Lula seria o desastre que está sendo, mas quem soltou o Lula? Quando o filho do Lula foi acusado de agredir uma mulher, ele começou a falar de Jair Renan. Em um vídeo, falando supostamente do Lula, ele colocou o vídeo do Bolsonaro na lancha e depois colocou a lista de traições. Aí ele acha ruim, com todo esse pano sendo passado, ele acha ruim que as pessoas vão até o canal dele cobrá-lo
de uma posição, de um posicionamento dele em relação ao que está acontecendo no país hoje. Ele é um hipócrita. Entendeu? O cara é um hipócrita. Ele acha que ele não pode ser cobrado. Ninguém está cobrando ele de ir no Senado fazer alguma coisa. Nós estamos querendo apenas um posicionamento dele em relação a tudo isso. Entendeu? Em relação a tudo isso. Você tem aí o Elon Musk expondo o estado ditatorial que nós temos no nosso país. E o cara fala de lava-toga. Lava-toga foi um projeto de CPI em 2019 que acabou, entendeu? Acabou, não foi pra frente. Flávio Bolsonaro acabou com a CPI da lava-toga. E por isso ele desistiu da luta pelo país, da luta pela nossa liberdade. Hoje, tudo que acontece no país de negativo em relação ao PT, o Nando Moura está lá colocando lista de traições, Augusto Aras na PGR, Cássio Nunes que voltou para absolver o Lula. Sinceramente, o cara, só porque ele já sabia que o Lula ia ser ruim, então o Lula tem a carta branca para fazer o que quiser, sem ser cobrado. Isso é um negócio revoltante. É um negócio revoltante. Aí o Nando Moura fica falando o seguinte, eu não votei em nenhum dos dois porque os dois são a mesma coisa. Ele falou isso no debate, inclusive. Você votou no Bolsonaro no segundo turno ou não? Não, acho que não. Ótimo. Ok. Porque os dois são a mesma coisa. Tanto Bolsonaro quanto Lula são as mesmas coisas. E Jair Bolsonaro, eu sei que o dela está por aí. E Jair Bolsonaro faria exatamente as mesmas coisas que o Lula faz hoje, com você na rua vestido de templário, batendo no peito, estufando, dizendo mito. Ele afirmou que Jair Bolsonaro faria as mesmas coisas que o Lula está fazendo hoje. Vamos lá. Quantas pessoas foram perseguidas como o monarca está sendo durante o governo Bolsonaro? Ninguém. O Nando Moura passou de 2019 até hoje falando que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas, que o Bolsonaro fez tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava, chama o cara de incompetente, faz um tanto de xingamento ao Bolsonaro. Ele teve algum vídeo censurado? Ele teve as contas bloqueadas? Acho que não. Então é o seguinte, ele apoiou o voto nulo. Tudo bem, você pode votar nulo, não tem problema, é um direito seu. Mas a partir do momento que você é um youtuber com grande influência, não, o Nando tem grande influência, eu sou inscrito do canal do Nando há muitos anos. E eu não pretendo me desinscrever do canal dele por causa que ele tem essas opiniões contraditórias. Não são opiniões contraditórias, eu conheço as opiniões dele e eu concordo com elas. Porém, as falas contraditórias do Nando, agora, ele não pode querer ser um youtuber de influência e não ser cobrado por aquilo que ele fala. Ele defendeu o voto nulo e agora, querendo ou não, nós estamos aqui agora tendo que aguentar um terceiro governo do Lula. Ou seja, ele elegeu o Lula, Nando Moura elegeu o Lula. O fato é esse, entendeu? Nós tínhamos duas opções, ou sermos atropelados por uma moto ou por um trem. Logicamente, nós íamos escolher sermos atropelados pela moto, porque ia ser um impacto, ia doer, ia machucar, mas o trem ia acabar com a gente, entendeu? E é exatamente o que está acontecendo. Nando Moura deixou de escolher ser atropelado pela moto para ser atropelado por um trem. Então, cara, é o seguinte, você apoia o voto nulo, não tem problema você apoiar o voto nulo, faça o que você quiser da sua vida, mas não queira depois se isentar de culpa, ficar reclamando que é cobrado. Meu irmão, você tem um canal de política, não seja hipócrita, não minta, entendeu? Não minta. Os dois, Jair Bolsonaro realmente avançou muitas pautas que o PT queria, fundão eleitoral, juiz de garantias, destruição do COAF, destruição da Lava Jato, fim da prisão em segunda instância, colocou o petista na PGR, que não avançou nenhum processo de investigação contra o ex-presidente. Porém, você tem um cara que fez tudo isso, e você tem um cara que é fundador do Foro de São Paulo, que é censurador, abortista, ele apoia ditaduras, entendeu? Então, assim, cara, eu não consigo entender como o Nando mudou tanto, e mudou sim. Nando Moura mudou sim, porque antes ele era um cara que defendia as nossas liberdades
E agora ele é um cara que simplesmente fica se eximindo de culpa. Enquanto o Lula está indicando o advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, o que ele está falando? Playboy da Porsche, André Sorak, aquela outra lá que era da Globo, que o marido bateu nela, entendeu? Então assim, cara, você vê claramente a mudança do cara. Todo mundo sabia que o governo ia ser ruim, não é por isso que tem carta branca. E o Nando, como um dos maiores nomes da direita no YouTube, deveria estar falando isso, mas não. O que é que ele faz? Aí você tem o Nando aqui, um dia depois que o Lula recebeu agradecimentos do Hamas, grupo terrorista, você tem o Nando aqui falando o seguinte: não existe força nenhuma a não ser fazer palanque político para aqueles idiotas que acham que um pedido de impeachment nessa altura do campeonato vai dar alguma coisa. Se da mesma forma Bolsonaro não sofreu impeachment quando tripudiou a morte de 700 mil brasileiros, estava indo lá andar de jet ski, indo lá passear de Hot Wheels e o caralho a 4. Seu filho da puta. E você não se indignou. E ele não tomou impeachment. Qual é a chance que você tem de o Lula tomar um impeachment agora, já que aparelhou tudo? E tem ali o orçamento secreto instaurado por Bolsonaro e Lira para fazer o que bem entender. Ela não precisa mais de mensalão, não precisa mais de não, já está tudo aí. Um dia depois do Lula, o atual presidente do Brasil, receber apoio do Hamas, tá aqui a lista de traições de Bolsonaro. Tá ele lá falando de Bolsonaro. Antes passou aqui o vídeo do Bolsonaro na lancha. Todo mundo concorda que o cara realmente traiu tudo aquilo. Ele fez tudo aquilo que ele prometeu não fazer. Ele acabou com o combate à corrupção no Brasil. Não só isso, ele acabou com a Lava Jato em si. Ele se vendeu pro Centrão, entendeu? O orçamento secreto, o Nando fala uma coisa que é verdade, é o mensalão e o petrolão legalizado. Agora, ao invés do cara falar só do Lula, como ele faria antigamente, ele tá aqui, lista de traições. É para isso que o Nando serve hoje. É para isso que o Nando serve hoje, para fazer listas e ficar repetindo as mesmas coisas, feito um papagaio. É o retrato da falência moral da nossa sociedade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostinho, se inscreva no canal e vamos seguir aí na esperança de um Brasil melhor. E agora com possivelmente a única pessoa que possa fazer alguma coisa pela nossa liberdade, que é o Elon Musk. Aí é o único que consigo ver fazendo alguma coisa de fato por nós, porque nem mesmo os deputados estão agindo. Até a próxima.